ensino-aprendizagem, do que pode esperar para esse novo ano letivo? Lema este que foi escolhido pelo Ministério da Educação e uma educação assente no modelo STEAM. Uma mudança que se espera é a implementação quase que generalizada do novo plano de estudo para a monodocência. Que o titular do Poder Executivo está a te acompanhar. A Ministra da Educação está a ver, tem poucos minutos, em que a partir das tuas ideias, como o Rodrigo Diego. Ok, muito obrigado. Sejam bem-vindos a mais um Prazer Podcast. Eu sou Manuel Fernandes. Hoje vamos refletir sobre o novo ano letivo. Faltam alguns dias para o início do ano letivo. Na última vez que tivemos presente, ele falou sobre o projeto educativo. E hoje temos presente o Rodrigo Chieva, que é CEO da Edu Qualidade, e ele vai nos ajudar a refletir um pouquinho sobre os desafios e perspectiva para o novo ano letivo, né? Rodrigo, mais uma vez, seja bem-vindo ao Prazer Podcast. Obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite, a confiança, a consideração que o Prazer Podcast tem para conosco. E desta vez para trazer um tema que vai refletir os desafios e perspectivas do novo ano letivo. Estamos na véspera do novo ano letivo e é oportuno, calhou muito bem, temos que falar sobre este tema hoje. Rodrigo, de uma forma direita, assim, quais são as perspectivas que podemos ou que se espera para esse novo ano letivo? Quais são as principais mudanças que se tem, que podemos esperar para esse novo ano letivo? Se existem novas políticas, se existem uma reforma curricular, visto que as tecnologias estão cada vez mais acentuadas naquilo que é o ensino-aprendizagem, do que pode esperar para esse novo ano letivo? O novo ano letivo, olhando para o lema, né, que foi escolhido para este ano, que é aprender com tecnologia, inovar com criatividade e transformar com paixão. Lema este que foi escolhido pelo Ministério da Educação para orientar e guiar a visão de trabalho para o próximo ano letivo. Partindo do lema, nós conseguimos perceber que o Ministério quer alinhar o novo ano letivo na perspectiva de uma educação assente no modelo STEAM, não é? E este modelo que tem que ver com o ensino integrado de ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, um modelo este que é muito estudado hoje, sobretudo no nosso contexto, e que também, como mudança que se espera, é a implementação quase que generalizada do novo plano de estudo para a monodocência na quinta e sexta classe, que a partir do decreto executivo que estabelece o regulamento para a monodocência na quinta e sexta classe, traz um novo plano de estudo, não é, nestas duas classes, e que tem uma redução de disciplina, que estas disciplinas também estão fundamentadas neste modelo curricular do STEAM, que tem que ver com a ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, porque este mesmo modelo do plano curricular da quinta e sexta, o ano letivo transato aconteceu em algumas escolas como experiência piloto, e agora penso que se poderá estender em mais escolas
para que gradualmente todas as escolas comecem a implementar este plano de estudo na quinta e sexta. Ouve-se, não é, de algumas autoridades do Ministério da Educação que isso vai implementar já este ano letivo em todas as escolas. Mas nós podemos acreditar que nem todas, porque nem todas as escolas para o novo ano letivo já criaram as condições para a implementação das novas disciplinas, como as línguas de Angola, a cadeira de francês, as ciências integradas e outras disciplinas, novidades deste novo plano de estudo para a quinta e sexta classe. E ainda na questão sobre novidade, este novo decreto executivo saído, não é, que regula o sistema de avaliação das aprendizagens, que vem reorganizar e melhor sistematizar os fundamentos, as modalidades, os critérios de avaliação para o ensino geral. E outros elementos que nós vamos considerar como novidade é aquilo que vai depender também da própria gestão das instituições, não é? Porque, essencialmente, olharmos para a quinta e sexta classe, né, nesta monodocência, olhar para este regime da avaliação das aprendizagens que saiu em decreto executivo, vamos também ver a novidade que tem que ver com as novas províncias, né, que entraram de acordo com a nova divisão político-administrativa. O ano letivo transato começou com 18 províncias e este novo ano letivo vai começar com 21 províncias. O que é que isto vai implicar? Vai implicar mais escolas, vai implicar mais professores, vai implicar novas direções provinciais, novas direções municipais de educação, novas funções. Então, nós vamos ter um ano letivo com muita gente, sobretudo nas 3 novas províncias, a exercerem novos cargos de direção, tanto em escolas quanto em direções municipais. Então, é uma experiência nova que poderão ter. Claro que alguns já vêm de uma outra posição, foram colocada na mesma posição, mas nesta nova divisão, nós vamos entender que é uma experiência nova, tratando-se de novas províncias e novas realidades que se vão encontrar. Vamos buscar o exemplo da província de Mochico, que agora está dividida em Mochico Leste e Mochico de Luena. Então, se Mochico antes tinha o número de escola que tinha, já não terá, porque tem que partilhar agora com outra província. É o caso também de Luanda, que dividiu parte de muitas escolas com a província em que nós estamos hoje, né? Aqui ontem era Luanda, agora é Colombo. Então, as escolas poderão algumas trocar de número, não é? Se era 5.000, se era 6.000, em função desta nova divisão poderá haver alguma atualização na designação das escolas, porque se hoje a Colombo, que é uma província, tem dinâmicas próprias de trabalhar diferente da que esteve ontem atrelada ao Gabinete de Polícia de Educação de Luanda. Então, no cômputo geral, nós queremos ter um novo ano letivo carregado de coisas novas. Se é o ano letivo 2025-2026, nós, enquanto fazedores de educação, temos que olhar que a tendência para a educação do século XXI é uma educação que se sente para práticas de ensino interdisciplinar, não é? E essa perspectiva do STEAM, que já fiz aqui referência, que nasceu na década de 1990 nos Estados Unidos, é uma metodologia, é um modelo de estrutura curricular que muitas escolas em Angola já estão a seguir, sobretudo algumas escolas do setor privado, não é? Que olham para a mudança do mundo na componente técnica, tecnológica, a questão da globalização, e que tem trazido mudanças bruscas de um dia para a noite. Já deixamos de digitalizar o documento, agora com um simples aplicativo
nós conseguimos digitalizar rapidamente um texto que pode nos auxiliar, não é? Então é isto que nós estamos aqui a trazer, que o ano letivo 2025-2026 traga para os gestores escolares uma outra visão de fazer a escola. Fazer a escola de forma intencionada, e fazer a gestão da escola de forma intencional é naturalmente olhar para a gestão, né, na lógica do projeto educativo, que é uma abordagem que nós trouxemos no podcast anterior. Porque nesta altura as escolas estão a preparar o quê? Estão a preparar e a programar o ano letivo que começa daqui a uma semana. E a preparação e a organização do novo ano letivo começa exatamente no terceiro trimestre. Do terceiro trimestre até ao último dia útil do mês de agosto, não é? Este período em que as escolas se preparam para organizar e preparar melhor as condições administrativas, pedagógicas, organizacionais para o novo ano. É pena que algumas escolas estão a começar a se preparar hoje, né? Agora, estão a marcar seminário à última da hora. A escola que infelizmente não vai fazer seminário de refrescamento para os seus professores, porque não prepararam mesmo, não se anteciparam na organização deste exercício formativo contínuo, que é muito importante para a vida dos professores, até porque é calendarizado, né, no calendário nacional escolar. E o calendário nacional escolar tem força de decreto, ele é um decreto executivo, porque aquele extrato que fixamos aí como calendário escolar nacional é anexo de um decreto, não é? Anexo de um decreto executivo, geralmente elaborado pela ministra da Educação. Então, não é um qualquer documento, ele é um documento de cumprimento obrigatório para todas as escolas. Se há previsão de seminário para os professores no período de 25 a 29, que é a próxima semana, todas as escolas devem cumprir. Rodrigo, do que falou, eu tomei nota dos pontos. Okay. E esses 2 pontos, tal como eu falo, as pessoas que nos acompanham, alunos e não só, crianças, tudo. Eu gostaria, Rodrigo, que falasse assim um pouquinho superficial, um pouquinho assim superficial, Sim. sobre o modelo STIP. Ok. Tá. Sim. Este é um modelo de estruturação de modelo de instrução curricular. Vou começar assim, depois vou baixar. Estruturação curricular, que também alguns entendem como uma metodologia ativa de ensino e de aprendizagem. Este modelo, ele junta as várias disciplinas, não é? Porque se olharmos as nossas crianças, na sua maior parte, têm muito desinteresse pela matemática, estudar matemática de forma isolada, e alguns que estudam física também têm muito desinteresse por essa disciplina, quando ela é ensinada de forma mecânica, de forma muito teórica, ver muito número, muita fórmula. Depois as pessoas ficam sem perceber qual é a prática, qual é a utilidade desses saberes no dia a dia, não é, das crianças, dos jovens e adolescentes. E por conta disto, este modelo, eu gosto da metodologia, ele vai ensinar matemática, por exemplo, integrada à língua portuguesa, ou vai ensinar língua portuguesa, não é? Ensina matemática integrando os saberes de língua portuguesa, ou em língua portuguesa integra conteúdos de matemática. E em matemática, português pode integrar conhecimento sobre tecnologia, sobre engenharia, sobre artes. Aqui é um exemplo muito concreto que nós podemos trazer. A criança, por exemplo, a criança pode aprender matemática desenhando, porque ao fazer um desenho que vai exigir medições, ele tem que saber as unidades de medição. Então, aqui o professor, a orientar a criança a fazer o desenho, pode orientar que esse desenho, desta ponta para ponta, tem que ter X centímetros. Daqui para cá tem que ter, por exemplo, 2 centímetros. A criança está a aprender a desenhar, mas também está a ter noções
de unidades de medida, não é? E é aqui, porque esta sigla inglesa STEAM, em que o S significa ciência, e o T significa tecnologia, o E significa engenharia, o A significa arte e o M significa matemática, é ensinar estas diferentes áreas ou disciplina de forma integrada, não é? Porque é possível, afinal, eu ensinar matemática integrando conhecimentos sobre língua portuguesa. É possível eu ensinar língua portuguesa integrando conteúdos sobre matemática. É possível eu ensinar língua portuguesa integrando conhecimentos sobre desenho, sobre artes, não é? Sobre artes visuais. A própria dramatização, né? Na perspectiva de arte, é um grande instrumento, ou é uma grande ferramenta, é uma grande técnica de quê? De ensino que vai proporcionar uma aprendizagem ativa. Eu, ao querer falar, por exemplo, sobre solidariedade, mais do que me cingir em conteúdos, eu posso levar as crianças a fazer o quê? A fazer uma peça teatral, um teatro simulado, uma dramatização simulada, em que nós vamos colocar as crianças, uma que não tem um material, outras, uma criança que está sem material, e 2, 3 crianças que têm material a mais, não é? Nós podemos trazer essa representação clara, né? Na sala de aula, em que os alunos vão praticar solidariedade fazendo solidariedade, e não aprender solidariedade falando de solidariedade. É ensinar solidariedade fazendo, exemplificando, representando atos concretos de solidariedade. Não sei se conseguem perceber a ideia que nós aqui estamos a trazer. Então, este modelo, que também pode ser entendido de metodologia, é integrador, não é? E permite com que as crianças façam uma aprendizagem integral e não isolada. Tudo bem, ela gosta de língua portuguesa e não gosta da matemática. Então, a criança aprende a matemática em língua portuguesa. Boas. Rodrigo, podemos acreditar que com este modelo os resultados futuros poderão ser melhor que atuais? Por exemplo, nós temos muitos licenciados, muita gente, muitos estudantes que se formaram, mas aquilo que é o impacto dos licenciados para a contribuição da sociedade está muito aquém. Será que com esse modelo STEAM que diz que poderá se inverter esse quadro? Há esperança de que isso aconteça? A política não é do Ministério, são tendências das metodologias ativas que os outros países, o mundo está a abraçar. Por quê? Porque com os Estados Unidos, por exemplo, há um dado tempo, isto na década de 90, alguns estudantes manifestavam muito interesse em ciências exatas. Não é? É isto que a própria história desta metodologia começa a contar. E olhando para a nossa própria realidade, é muito concreta que há muitos interesses na aprendizagem de matemática. Hoje há alunos e frequência de licenciados. Hoje há muitos licenciados que têm problemas de base à matemática. Base de matemática. Por quê? O ensino da própria matemática não foi feito através não foi um ensino baseado em projetos ou um ensino baseado em situações reais e concretas. Um ensino de matemática baseado em situações concretas, em que o aluno vai entender a aplicação da matemática no seu próprio dia a dia. Porque a matemática que nós entendemos até tem sido algum meme. Nós entendemos matemática até quando era 20 mais 20 é 40. Né? Coisa assim básica. Quando começaram a colocar os números, começaram a colocar lá, colocar letras, colocar mais uma outra coisa, o pi. Quer dizer, quando nós não entendemos a aplicabilidade de alguma coisa na nossa vida concreta, começa a nos complicar. Não é? E muitos são formados, mas têm pouca competência. Tem conhecimento teórico, mas não sabe fazer o que ele sabe.
é aquilo que a Unesco, à luz da educação para o século XXI, traz na perspectiva dos pilares da educação, os 4 pilares da educação. E este modelo consegue responder de forma clara os 4 pilares da educação, que é o aprender a conhecer, o aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Porque ele vai trazer o quê? Vai trazer um ensino que desenvolva a aprendizagem significativa. Aquela aprendizagem que seja vital, que seja útil, que seja uma aprendizagem em que o aluno ou quem aprendeu aproprie-se desse conhecimento para servir-se a si e servir aos outros. Não é mais um conhecimento estéril, um conhecimento sem vida, um conhecimento baseado simplesmente em conteúdos, em muita matéria, que depois de fazermos a prova tudo esquecemos. Então, o ensino tem que gerar impacto, tem que gerar resultado de aprendizagem significativa. Ele conhece, ao conhecer, ele consegue fazer, sabe fazer o que ele conhece e, por conta disto, sabe ser e sabe conviver. E esta metodologia permite que o ensino seja integrador e participativo e colaborativo. E em questões concretas, montar nas escolas, por exemplo, algumas oficinas de carpintaria para explorarmos a questão de engenharia. Alunos hoje nas escolas estão a montar, por exemplo, robôs com materiais que foram tirados de um ponto para outro, reciclados. Desenvolvamos um ensino baseado em projetos concretos. Não é? Em projeto que tem que ver, por exemplo, com feira sobre tecnologia, em que as crianças montam coisas concretas com os materiais concretos do seu dia a dia. Então, a aprendizagem o ensino tem que gerar aprendizagem significativa, que vale a pena. E isto vai permitir com que se desenvolva maior interesse, maior motivação por parte do próprio aluno. Só que este tipo de ensino, este tipo de prática, exige do professor maior preparação. Também. Aí está o outro lado do desafio que se tem. Maior preparação, maior planificação das atividades que se vai desenvolver, atividades letivas. E não é do tipo que nós temos visto, que o professor, no lugar de planificação, preenche plano, preenche modelo de plano. Ele já tem um modelo, ele já tem o objetivo, atividades, ele só vai preenchendo e vai para a sala de aula. O professor, na nossa perspectiva, ele deve planificar até a própria estrutura do modelo. Nas características, existem 9 tipos de inteligências, né? Sim, inteligências múltiplas. Sim, exatamente. Que os estudantes acarretam. Sim. Não será que o fraco resultado que nós temos é pelo fato do modelo, vamos partir, anterior, não se focava nesse aspecto? Porque deu exemplo de matemática, disciplina de matemática. Claramente, há estudantes que têm tendência em número, gostam muito de número, são péssimos em literatura, em leitura. A pergunta que eu faço, mais uma vez, o modelo STEAM, em inglês, como seria? STEAM, exatamente. Pronto, STEAM. Ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Olha, estás a ver o que acabou de acontecer? Sim. Muitas das vezes, o facto de copiar modelos externos tem essas particularidades. Sim. Porque eu fiz a pergunta que eu fiz tem a ver com isso. Falou dos modelos que os outros países, os países desenvolvidos, têm implementado. Uma coisa é implementar, outra coisa é o entendimento. O entendimento, exatamente. Resta saber se o pessoal aqui tem realmente esse entendimento. Quando saiu o regulamento para a docência quinta e sexta classe, e o próprio regulamento na sua fundamentação faz referência a este modelo, a esta metodologia STEAM, não é? que está na base da revisão e atualização do plano de estudo da quinta e sexta classe.
embora estejamos em Angola, não é? A nossa política educativa é influenciada pela política internacional externa. Nós temos várias agências, não é? Internacionais que têm trabalhado muito para o nosso sistema de educação. Agora, trabalham se por interferência, trabalham se por ajuda, mas há muita presença de organizações internacionais que interferem na gestão da nossa política educativa. Estamos a falar do Banco Mundial, estamos a falar do Unicef, estamos a falar da Unesco, estamos a falar dessas organizações que, de forma direta ou indireta, têm feito uma interferência no nosso sistema de ensino. Aliás, não podemos pensar a nossa política educativa fechada somente em nós. Não é? Temos que olhar também para outras realidades, como é que os outros estão a trabalhar, até porque nós estamos associados, estamos integrados em várias organizações, estamos nos PALOP, estamos na CPLP, estamos na África Austral, somos membros das Nações Unidas, então, não temos como fugir desta realidade internacional do avanço do setor de educação. E nós assinamos vários compromissos, não? Um dos compromissos é de Dakar, os compromissos que nos obrigam a fazer da educação não é? uma realidade prioritária para o nosso contexto, não é? Que nos obrigam a fazer maior investimento no setor da educação. Nós estamos com um OGE muito abaixo do que se recomenda, do que nós assinamos, que é dos 20% que tem que se canalizar para a educação, né? A fatia orçamentária da educação tem que ser de 20%. Nós estamos conectados, nós estamos integrados nas organizações internacionais, então não podemos fugir. Então, e este modelo entrou em vários sistemas de educação do mundo. E Angola também já entrou, só que de forma tímida, porque o investimento não é tal, isso vai obrigar constantemente a formação de professores. Claro que tem havido, sim, formação contínua de professores, através do Instituto Nacional de Formação de Quadros do Ministério da Educação, que tem promovido formações para professores e gestores escolares, tudo para o alinhamento da política educativa do país, não é? E a sua operacionalização no contexto das escolas. Rodrigo, muito obrigado. Percebi a informação. Agora, o ponto 1, que era o modelo STEAM, realmente acabei por entender. Okay. Agora, o segundo ponto falou sobre as 21 províncias. Nós estamos a falar daquilo que são os pontos, aquilo que é a novidade para esse novo ano letivo. Sim. Nós aqui. Falou das 21 províncias, mas o que acontece? Há uma fonte, eu depois vou mencionar a fonte. Okay. Ele diz para o ano 2025, Angola conta com 12.627 escolas. Uhum. E foram construídas 80 escolas. Uhum. E diz a mesma fonte, depois vou colocar, ele fala que há um déficit de 2.500 escolas para dar resposta, suprir as necessidades. A pergunta que eu faço: como é que o Estado poderá dar resposta para que este novo ano letivo que vai começar, seja melhor ou muito melhor que o ano letivo transado? E aqui já estamos a entrar para os desafios. Ok, exatamente. Sim, o nosso sistema de ensino tem vários desafios. Desafios estes que algumas vezes contradizem com os princípios que orientam o próprio sistema de educação. E um desses princípios é o princípio da gratuitidade, né, no ensino, e o princípio da universalidade, não é? Que a educação tem que ser um direito que se garante para todas as pessoas, todos têm direito à educação, e isto é universalmente reconhecido. E também, por conta disto, estamos aqui a dizer que para o próximo ano letivo
muitas crianças, adolescentes, jovens poderão ficar, mais outra vez, como sempre, fora do sistema. O ano letivo passado, segundo dados, né, que extraímos do discurso do ato de abertura do ano letivo, que foi na província do Eixo, no ano passado, apontava que mais de 4 milhões de crianças, adolescentes e jovens estarão fora ou ficaram fora do sistema de ensino. Então, são dados oficiais. Talvez existam mais, né, os que não foram contabilizados, mas é muita criança fora do sistema de ensino. E o número de escolas que aponta, essa rede escolar não vai suportar, não vai acolher a todas as crianças, adolescentes e jovens que têm o direito à educação, não vai. E também temos déficit, claro, no número de escolas, temos déficit no número de professores, temos déficit em equipamentos, materiais escolares, temos déficit nos próprios manuais, nunca chega onde ele terminou a criança que não recebeu. Muitas crianças não receberam os manuais, que são gratuitos, os manuais pelo menos do ensino primário, são gratuitos. A questão da merenda escolar, que agora a designação foi trocada por alimentação escolar, também nunca chegou. A questão que também é salvaguardada no princípio da gratuidade a saúde escolar. Nós temos muitas escolas que não têm saneamento, são escolas sujas, escolas sem águas, né? Escola que, ao invés de garantir saúde, traz mais doença às crianças, casas de banhos sem condições, casa de banho que não é mesmo para uma escola, não é para ninguém, não é para a escola, não é para nada, são casas de banhos que têm mesmo muito desconforto. Então, são situações que perigam, né? As crianças, depois estávamos a lutar com a questão da cólera e as escolas não têm água, seria também uma situação de resolução emergencial, assim como fizemos com o Covid-19, que muitas escolas que não tinham água tiveram que trazer água. Quando a situação da cólera esteve no seu auge e continua, também tinha que se trazer essa solução emergencial, não é? Porque não é normal que uma escola fique sem água. Não é normal que uma escola fique sem água, não é normal. E isto compromete de forma muito grave, não é, o próprio direito à educação, porque o direito à educação não é só ter criança na escola, não é? O direito à educação vai além de ter a criança na escola. O direito à educação a criança tem que estar na escola, tem que permanecer, tem que aprender, tem que estar bem acomodada, a questão da acessibilidade, adaptabilidade, as condições, não é, humanas para que a atividade letiva se realize, tanto para alunos quanto para professores, né? Porque há também professores que estão a padecer de alguma doença do fórum respiratório por causa das más condições, dos giz, quer dizer, a escola que nem é pagador em condições, professores que escolas com muita poeira de tudo que é canto, falta de higienização possível. Então, esses são os vários desafios que, na minha visão, ainda poderão continuar no próximo ano letivo. O ano letivo poderá ser novo, mas vamos entrar com os velhos problemas do passado, não é? E o próprio princípio da gratuidade também consagra a questão do próprio transporte escolar, porque o transporte escolar não é coisa só de escolas privadas. A própria lei de bases do princípio da gratuidade, para além da isenção no pagamento de emolumentos, de matrículas e propinas, há também outras garantias que são mencionadas, né? que são os manuais, a saúde escolar, o transporte escolar, para facilitar a acessibilidade, a distância, porque em outros países, países não, estou falando de país, estou falando mesmo aqui em outras províncias do nosso país, há crianças que percorrem mais de 2 km para chegar até a escola, não é? Longa distância para chegar até a escola, porque a escola está distante de si, não é? E se olharmos para um dos princípios muito básicos da administração pública, é colocar os serviços públicos próximo dos cidadãos,
não distante dos cidadãos. Então, é muito básico. Então, não podemos colocar, se nós temos aqui uma comunidade, não podemos colocar a escola muito distante da comunidade e não oferecermos transporte. Estaríamos a dificultar e não cumprir com o princípio da própria acessibilidade. Temos escola, mas não é acessível, não é? Porque é muito distante. E também vamos olhar para como as matrículas, as inscrições, as matrículas estão a ser feitas. Há muitas escolas públicas que até ao momento, escola pública e privada, ao momento nem emitiram os certificados, porque a escola está com problema de ser de impressora, está com problema de computador, está com problema de... Quer dizer, o prazo de matrícula já passou, mas aqui não recebeu o certificado e poderá não matricular-se porque não tem o certificado em suas mãos, não é? Então, é um desafio daqueles. Há poucas vagas para muitas escolas e, como consequência, muitas crianças, adolescentes e jovens poderão ficar, infelizmente, fora do sistema de ensino, violando um direito fundamental e básico, que é o direito à educação, e a educação de qualidade. Rodrigo. Sim. Prezados internautas, outrora fomos crianças. Particularmente eu tenho noção do impacto, tenho noção da responsabilidade daquilo que é a educação. As crianças de hoje, essas crianças que nós estamos a ver, essas crianças ali, serão os adultos de amanhã. E muitas das vezes o marginal que nós estamos a tentar combater, que estamos a dizer que nós estamos aqui a reclamar porque tira paz na sociedade, tira paz na comunidade, foram outrora as crianças de ontem que não tiveram essa responsabilidade. Porque, sejamos francos, não adianta nós aqui falar, projetar aquilo que é o novo ano letivo, falarmos daquilo que é o modelo STEAM, falar de muitas outras coisas que nós programamos, falar coisas assim bonitas, enquanto que aquilo que é o básico, o essencial, nós pecamos. Não faz sentido nenhum nós não arrumamos a nossa casa e apontamos e falamos lá, olha, a casa do vizinho, aparecemos aqui, tudinho, falamos bonito, olha, que a vossa casa tem que arrumar assim, para colar, tem que meter tapete, isso, aquilo. Fica assim no ar. A quem realmente estamos a enganar, a quem estamos a mentir? A nós mesmos, pessoal. A nós mesmos. Portanto, vamos continuar, né? Vamos continuar aqui a aprender com o Rodrigo Tcheva, que é CEO da EduQualidade. Por favor, não esqueça, subscrevam o canal, dá um like. Rodrigo, vamos ser muito pragmático. Vamos ser pragmáticos. Rodrigo, quem faz a avaliação do ensino, por exemplo, vamos lá ver, quando há uma avaliação assim geral que se faz com relação ao ensino para saber se realmente os objetivos foram ou não cumpridos? Vai pegar só pegar aqui um entendimento. Sim. Há uma turma de 40 alunos, 60, 30%, vamos lá ver, 30% reprovam. Será que essa responsabilidade de reprovação subcai todo diretamente aos alunos ou o professor tem a sua cota de responsabilidade? Sim, essa situação aconteceu em algumas escolas no ano letivo transado, não só em outros anos. Turma de 40, apenas
10 ou 5 foram aprovados. Isso vai gerar naturalmente alguma reclamação. Não é? E isto, se os jornalistas gostam de fazer notícia, considerariam como uma situação inédita. Não é normal. Se não é normal, é fora do normal, é inédito, é notícia. Não é? Porque o que se espera numa turma de 40 alunos é que todos sejam aprovados. Por quê? Porque todos devem aprender. Não é? Porque o ensino deve gerar aprendizagem. Se o professor ensina, as práticas de ensino do professor devem ser capazes de gerar aprendizagem dos alunos. Então, numa turma onde a metade ou a maioria fica reprovado e só no final do ano, alguma coisa não está certa. Sobretudo por parte do professor e da própria escola. Não é? Por parte do professor e da própria escola. Porque o professor e a escola devem evitar a todo custo a reprovação do aluno. É semelhante a um médico, não é? No hospital. O paciente, o médico deve fazer de tudo para evitar que o paciente morra. Tudo. Se morrer, ele tem que justificar de A a Z porque este paciente faleceu em um relatório médico. O professor deve fazer a mesma coisa. Por que os 40 reprovaram? Tem que justificar. O justificativo, tá como se chama, né? Tem que justificar por que os 40 reprovaram. Por que já percebemos que eles não sabem no final do ano? Não é possível. Se existem os instrumentos de avaliação e o instrumento mais utilizado durante o ano letivo é a avaliação contínua, cuja função é formativa. Se o professor acompanha, avalia todos os dias esse aluno, depois tem a máquina, depois o aluno faz uma prova do professor, faz a prova trimestral, faz muitas provas. Como é que vamos a perceber que a metade da turma não sabe no final do ano? Não é possível. Não é? Então, alguma coisa aí está a falhar. É o que nós estamos a fazer aqui em relação com a realidade hospitalar. Nenhum médico poderá fazer a prescrição médica a um paciente se antes não fizer um diagnóstico. Se antes não tiver o diagnóstico do paciente. Vai dizer que ele tem esta ou aquela patologia e a medicação adequada é esta e aquela. Vai tomar de X em X horas e se tiver em regime de internamento, a enfermeira a qualquer momento poderá estar à cama do paciente para aferir os sinais vitais, se tudo está a caminhar bem, o acompanhamento. Não é? Aí isto em educação chamamos de quê? De uma avaliação contínua, acompanhar continuamente para saber se o aluno está a aprender ou não, para saber se o paciente está a recuperar, não é? Tentar recuperar ou não, não é isso? E depois faz-se mais um controle, faz-se mais um... Tudo para quê? Para evitar que o mal aconteça. O professor faz a mesma coisa na sala de aula. O professor não deve ministrar conteúdo sem antes fazer uma avaliação diagnóstica para saber o que os alunos já sabem, o que não sabem, identificar quais são as principais dificuldades que os alunos terão na aprendizagem deste ou daquele conteúdo. Porque o processo de ensino ou a fase didática, o momento de aula, ele tem um momento de avanço, pausa e recuo, não é? Então, o professor deve criar todas as condições metodológicas e também, claro, com a influência da organização pedagógica da própria instituição, que geralmente consta do projeto educativo, criar todas essas condições para evitar reprovações e promover a aprendizagem. Porque a avaliação, não avaliamos o aluno para reprovar, nós avaliamos o aluno para saber se ele aprendeu ou não, e se ele não aprendeu, nós temos que criar essas condições. Porque a prova final não vai determinar se o aluno não sabe ou não, porque ele tem um histórico durante todo o ano letivo, boletim, trimestre, todo o trabalho, que pode estar em vantagem para evitar a sua própria reprovação. Aqui também, claro, nós temos que olhar para o nosso modelo de sistema de avaliação das aprendizagens, sobretudo os exames.
os exames na minha opinião, pecam muito quando dizem que a língua portuguesa ou aquela disciplina, se tirar negativa, reprova automaticamente. Não. E como é que fica todo aquele processo, não é, de trabalho, de aprendizagem do aluno que teve durante o ano letivo? Portanto, a avaliação não pode ser olhada na perspectiva final, não é? Mas também tem que se considerar a perspectiva processual. Ele é um processo, tem que se considerar um processo e não somente o fim, porque a prova não é um fim em si mesmo, não é um fim em si mesmo. Ele tem que ser um instrumento através do qual poderá avaliar a aprendizagem do aluno, considerando os aspectos todos que o aluno teve, o processo todo que ele teve durante o ano letivo. Mas sabemos que há alguns critérios da avaliação dos exames que, se o aluno tiver negativo a língua portuguesa e matemática, sobretudo no ensino primário, o aluno fica automaticamente reprovado. Mas é uma questão que, na nossa visão, tem que ser ponderada. Nós não vamos reprovar um aluno porque teve 7 a exame, mas todo o histórico dele é da positiva. Pode complicar. Rodrigo, pegando nessa brecha, tentar entender mais do que tentar perceber, vamos tentar fazer com que os internautas percebam algo. Que nós falarmos sobre as consequências, vamos falar sobre as causas, tentar entender as causas. É o seguinte, a primeira reforma no país foi feita em 1977 a 1978, e que tenho certeza absoluta que já ouviram esse termo dizer, olha, no colono, quando... E até inclusive no podcast passado, o Rodino falou esse aspecto. Depois, foi abolida essa reforma, a outra reforma que foi lançada, a última, foi lançada em 2004, sobre a reforma sobre a Lei de Base do Sistema de Educação. A pergunta é porquê? Se há, do jeito que há nos alunos, há esse acompanhamento contínuo, e como falou muito bem, não faz sentido um aluno chega no final do ano letivo, vamos lá, no acompanhamento teve notas altas, e chega no final do ano letivo ter negativas, nota muito abaixo da expectativa, não faz sentido que há acompanhamento. Por que razão, se há essa situação da reforma da Lei de Base do Sistema de Educação, passando mais de 20 anos, na Lei 17/16, fala e menciona muito bem por que até passando 20 anos com essas situações todas, ainda temos muitas crianças fora do ensino escolar, a situação da alimentação escolar mal resolvida, a questão de saneamento, o que está na base dessas situações? A gestão. Quem faz a avaliação dos gestores? Aqui, quando digo a gestão do gestor, é a gestão do sistema da educação ou a própria política, né? A própria política. Porque o sistema educativo é concebido pelo Estado, nesse caso concreto, dentro do Estado, pelo governo. Se há falta de escola, se há falta de condições na escola A, B e C, há um responsável. O responsável por tudo isto é quem gere o sistema de educação do país. No caso concreto, no nosso país, em função do modelo de governação, o modelo da própria estrutura governativa, o titular do poder executivo, no caso o presidente da República, é o responsável por tudo isto. Se há falta de escola, quem tem que resolver é o presidente da República, enquanto titular do poder executivo. A ministra da Educação é auxiliar do titular do poder executivo. Não é? Geralmente o próprio orçamento geral do Estado que se aloca para a educação é que tem que dar resposta a estas situações que ainda estamos a lutar, isto desde 1978. Por quê? A primeira reforma ciental ela foi operacionalizada neste período
porque saímos da gestão colonial assim que alcançamos a independência, então, em 1975. A política de educação que vigorou, claro, neste período, foi sair do primeiro congresso do MPLA, o partido que governa o país desde esta data, e, claro, com muitas sequelas características do ensino colonial, não é? Uma outra coisa mudou, foi neste período de 77 em que o saudoso presidente Agostinho Neto teve que proclamar a campanha da alfabetização, não é? A alfabetização, porque o colono deixou-nos uma herança muito forte, né, do analfabetismo, na ordem dos 85% de analfabetos nós éramos. Então, daí que o presidente Agostinho Neto, na altura, a campanha foi lançada para reduzir a taxa de alfabetização a nível do país. Em fábricas, todo mundo que sabia ler e escrever era obrigado a ensinar, a alfabetizar para reduzirmos a taxa tão elevada do analfabetismo. E quando entrou a primeira reforma, claro, em 78, conforme já se fez aí a referência, esta mesma também não teve muito sucesso, porque não teve muito sucesso porque teve sim algum impacto, sobretudo a nacionalização do ensino, o ensino era gratuito, éramos nós que geríamos a educação, teve sim algum avanço naquele período. Entretanto, fez depois um diagnóstico, não é? Isto em 81, que depois resultou na nova reforma, né? Esta que está a vigorar atualmente, não é? E esta reforma veio para dar resposta dos problemas diagnosticados no antigo sistema educativo, que era por exemplo, a desvalorização da classe docente. Muitos deixavam de ser professor para abraçar outras oportunidades profissionais, não é? E havia poucas escolas na altura, porque algumas das escolas houve guerra, né? E não houve houve destruição de infraestrutura escolar, houve destruição de muita e outra coisa. Então, esta reforma que terminou e agora estamos no período vigente, não estamos em reforma, já estamos no período vigente da reforma que trouxe esta segunda. Então, trouxe objetivos concretos, né, sobre a rede escolar, sobre a melhoria da qualidade educativa, tudo isto, e fez alguma alteração. Surgiram escolas, mas só que vai surgindo escola, mas a população vai sempre crescendo. Então, vão surgindo escolas, mas não conseguem responder, de facto, às reais necessidades da própria população. Então, por quê? Porque nós temos um sistema político muito centralizado, que por vezes o próprio Estado não consegue controlar, não consegue saber de que forma que as pessoas começam a se multiplicar, não é? O sistema centralizado é mesmo centralizado. Por isso que alguns políticos, a sociedade civil e alguns que entendem melhor sobre a administração pública encontram a autarquia como um sistema que poderia facilitar a identificação dessas coisas. Se hoje para construirmos uma escola, depende diretamente do titular do Poder Executivo, mas com autarquias para construir escola, não vamos depender do Presidente da República. A própria autarquia local, identificando as necessidades concretas da comunidade, constrói escola. É resposta imediata, à altura e de acordo com as necessidades locais. Só que hoje, para nos construir uma estrada, para nos construir uma escola, para nos construir um hospital, tudo depende do titular do Poder Executivo, né? O que pode depois dificultar dar resposta cabal, dar resposta pontual e oportuna às necessidades de diferentes localidades. Os problemas vão continuar porque também continuamos no sistema centralizado
que quem tem que ordenar está muito distante de quem precisa dos serviços, e isto pode complicar, porque a quem estará a pensar, não, da fala da política, sim, educação é uma coisa política, não se fala de educação sem falar de política, porque a própria educação é eminentemente uma realidade concebida de forma política, que também se operacionaliza de forma política. O bom é que nós estamos a falar de uma política de Estado, de uma política de governação, de uma política social e não política partidária, não é? Então, em matéria de política social, a escola devia estar próxima, né, das comunidades. Nenhuma criança devia ficar fora do sistema de ensino, nenhuma, mas para garantir educação para todos, porque é obrigação de quem nos governa e é direito de nós que estamos a ser governados. Rodrigo, falou deu exemplo daquilo que é o projeto STEAM, que quando pegou o exemplo de alguns alunos que gostam pouco, têm pouco aproveitamento na matemática, sim. E a ideia era englobar, né? Fazer com que nos pontos em que eles sobressaem, quando deu um exemplo muito simples, né? Breve, quando, por exemplo, um aluno que tem inclinação a desenho, se ele tiver que desenhar por meio de proporção, ele vai aprender a matemática. Pronto, isso é para rebater, porque o universo, tudo começa assim, começa do micro para macro. Exatamente. Na questão da política, da governação, é a mesma coisa. Por exemplo, a demografia dá resposta à população que tens, e ele te dá a resposta da população que você vai ter daqui a X anos. Exatamente isso. Ele sabe, olha, daqui, por isso é que existe projeção. Sim. Tá? Então, pronto, isso só para os internautas que estão nos a acompanhar saberem de que nós estamos a falar. São pessoas idôneas, estamos aqui a falar, não estamos a falar coisa por falar. Isso, a demografia, o último censo não foi... Exatamente. Não sei. Então, o que acontece? Eu pego esse exemplo para rebater o número de crianças fora da escola, o déficit que se tem de escola. Prontos. Não precisamos ser aqui muito detalhista para poder, né? Sim. Por aí fora. Rodrigo, o projeto STEAM tem a ver com tecnologia, certo? Tem a ver com saberes integrados. Pronto, saberes integrados, ou seja, ciência, tecnologia, implementação da tecnologia, certo? Sim. Rodrigo, com a mesma tecnologia, vais olhar para a câmara, você vais apresentar, porque tudo é ideia. Sim. Parte do princípio, Rodrigo, do princípio que o titular do Poder Executivo está a te acompanhar. A Ministra da Educação está a ver, tem poucos minutos, em que a partir das tuas ideias, como o Rodrigo Tcheva, o teu contributo como cidadão, para poder minimizar e inverter esse quadro. Diminuir as crianças fora do sistema de educação, a implementação da escola, ou seja, de forma para que a gente tenha maior resultado naquilo que é o ensino de aprendizagem do nosso país. Ok, muito obrigado. Eu penso que são coisas muito simples, já sabido por quem nos governa, né? Para se melhorar, dar resposta à situação de educação, para retirar as crianças, adolescentes, jovens fora do sistema de ensino, criar melhores condições para as escolas, melhorar as condições socioprofissionais e econômicas dos professores e gestores, pessoal administrativo, ou seja, todos os agentes de educação. É investir mais no setor de educação, com dinheiro, porque a educação não é barata, a educação sempre foi cara. Se entendermos que a educação é barata, vamos ter resultados baratos, e resultados baratos geram subdesenvolvimento. A educação é cara. Precisamos investir mais, sair dos 7 dígitos, dos 7, 8
por cento que se aloca para o setor de educação, alargar para 20% ou mais. Isto, 20% ou mais. Isto aqui é o ideal. Isto aqui é o ideal. É injetar mais dinheiro na educação para acabarmos com os problemas que nós temos na educação, porque são problemas antigos. E estes problemas estão a seguir ano após ano. Por quê? Porque há pouco investimento no próprio setor de educação. As greves poderão continuar em função da insatisfação dos professores. Em toda parte poderá. A greve, sim, em toda parte a greve. Porque as melhorias pelas condições laborais é sempre constante. Vocês querem mais. Mas nós aqui temos um déficit muito grande de professores. Temos poucos professores e temos poucas escolas. Temos muitos desafios nesse sentido. Portanto, é aumentar mais dinheiro para o orçamento geral do Estado do próximo ano, 2026, olhar mais para o setor de educação para se melhorar. E, por outra, não é? Com tudo isto que nós aqui estamos a propor, e claro que o próprio Ministério sabe, os governos sabem, são conteúdos de orientadores já há muito tempo, de declarações aprovadas. Então, nós até só lemos, já encontramos essas matérias, estamos só a repetir, a recordar, não é? Que é necessário investir mais no setor de educação. Dinheiro e ciência, não é? Aplicar a gestão com ciência, associar a gestão da coisa pública com ciência, assim como fez referência aqui, temos demógrafos, temos vários especialistas que podem nos orientar a fazer melhor o trabalho da escola. Tá? Dinheiro, ciência, conhecimento e liberdade. Nós temos que ter liberdade. Tá? São 3 linhas. Mais dinheiro para a educação, mais conhecimento, mais ciência, investimento no conhecimento e liberdade para os pensadores e os fazedores da educação. A liberdade que vai se configurar em quê? Se configurar em autonomia, não independência, porque dependemos, claro, das linhas estratégicas da política educativa do país, mas uma liberdade que gere a autonomia do nosso trabalho sem interferências que prejudiquem a nossa boa atividade enquanto profissionais da área de educação. Rodrigo, muito obrigado. O recado está dado. Por favor, internauta, façam chegar essa informação ao titular do Poder Executivo. Né? Ficaremos assim. Agora, para si, senhor encarregado, enquanto o bolo de hoje da educação não aumenta, a pergunta que faz o encarregado fica pronto. E agora, como é que vamos fazer? Estamos à espera que o bolo, que o orçamento aumenta. Calma, tem solução para si, é muito simples. Este material que tem aqui, Caderno Inteligente, vai dar resposta a muitas situações, Caderno Inteligente, está aqui. O que é que acontece? Durante o ano letivo, os professores não avaliam coisas que não dão, ou seja, os professores não chegam... Normalmente os professores não avaliam matérias que não dão, certo? Os professores não avaliam matérias que não dão. A avaliação que os professores sempre fazem são as matérias que eles dão. Exatamente. O que é que acontece? Esse caderno, ele tem um jogo. Os jogos, na verdade, correspondem ao exame final da disciplina, da classe. A partir do momento que o aluno vai receber, o aluno só vai conseguir concluir, resolver o jogo, tendo o conhecimento da matéria. E a partir do aluno, quando o aluno terminar a aprender, resolver todo o jogo, o aluno, de uma ou outra forma, acabou de resolver aquilo que é o exame final da classe, da disciplina. Então, estamos aqui. Qual é a mensagem que fica aqui? Muitas das vezes não é precisa ideias, dinheiro é ideias. Dinheiro é ideia que fica aqui. Mas pronto, dando continuidade,
Dando continuidade, Rodrigo, Sim. tem algumas considerações? Fazer educação no nosso contexto é fazer de forma muito, uma expressão, né? Gosto muito de alguém muito compromissada. Temos que fazer educação com compromisso. Temos que fazer educação olhar para todos os fatores que possam interferir positiva ou negativamente para a melhoria do próprio sistema. O ano letivo vai ser oficialmente aberto a 1 de setembro, se não estiver enganado, e as aulas começam oficialmente a 2 de setembro. Mas, infelizmente, como tem sido prática, nem todas as escolas começam a funcionar a transporte no dia 2. É mais um infelizmente do próprio calendário nacional escolar. Se é dia 2, seria dia 2, mas por causa de algumas condições, há escolas que ainda não se organizaram, há escolas que ainda vão querer estarão a matricular, e sobretudo as escolas privadas, né, que não fecham as matrículas talvez até no final do segundo trimestre. Fecham as matrículas no final do segundo trimestre. Exatamente. Então, sim, a escola da matriculação aberta, você vai para as escolas privadas, a primeira informação que você recebe é matrículas abertas. Já começaram as aulas, mas a matrícula está sempre aberta. Entendemos, nosso contexto, infelizmente, ainda é assim, né? Então, muitas escolas não vão começar as aulas no dia 2. Daí o famoso absentismo, no primeiro dia de aula. Há quem programou abrir as portas da escola na segunda semana, uns na terceira semana, porque ainda não estão muito bem organizados. Por outra, e outro desafio que também vamos entrar com ele mais no próximo ano letivo é o número de muitas escolas privadas não legalizadas, nem não licenciadas. E há muitas escolas que vão surgir, vão começar este ano, mas não têm autorização para começar a lecionar. Já estão em obras, já estão a construir, assim, já estão a matricular e começam já mesmo sem licença, né? É outro desafio que vamos entrar com ele, quer dizer, o número de escolas não legalizadas a cada ano vai se multiplicando. Os mecanismos de supervisão, de fiscalização, talvez não estão a conseguir travar a onda do surgimento de escolas não licenciadas. E assim, para terminar, o próximo ano letivo nós queremos reforçar os gestores escolares que, por favor, façam a gestão da escola da perspectiva de um projeto educativo. Há muitas escolas que continuam a ser geridas sem projeto educativo, muitas, e fazem a gestão na base de improviso, fazem a gestão sem uma visão clara, fazem a gestão sem uma missão compartilhada, fazem a gestão sem valores, não é? Compartilhados no seio da comunidade educativa. Nós recebi alguma informação de uma instituição de um pai que queria matricular o seu filho, mas pediu à escola para a criança não aprender educação musical no ensino primário. A escola ficou, como assim? São desafios na gestão, porque o pai está a dizer que não quer educação musical, mas a educação musical é uma disciplina curricular e consta do plano de estudo e vai constar do certificado. Agora, me parece um pai que está a dizer que eu não quero que meu filho aprenda educação musical. Como assim? Por quê? O que está por detrás da negação desta disciplina? Talvez seja a cultura, seja algumas situações de crença, nós não sabemos. Então, é preciso que a escola esteja preparada para este desafio de gestão interna. E tudo isto poderá estar já configurado no próprio projeto educativo de escola. Não é? Então, se uma escola, porque algumas também vão entrar assim, já começaram assim, a escola está 12, 10, 15 anos com muita dificuldade de organização da gestão escolar. A escola não tem projeto educativo, não tem regulamento interno, não tem plano anual de atividades. O único documento que tem para gerir a escola é o calendário
na chomera escolar. É verdade. E algumas escolas vão confundindo regulamento interno com um papel que vão fixar aí, direito e dever dos alunos. Sim, diretor, isto aqui é o regulamento? Sim, isso é um regulamento. Não, isso é abstrato. Regulamento. Onde é que está o documento chamado regulamento? É mesmo isto aqui. Uma página contendo direitos e deveres. É regulamento de uma escola. Estamos a entender mal as coisas. Não é? Estamos a entender mal das coisas. Então, é preciso que o próximo ano letivo, os gestores, por favor, olhem para a organização interna, sobretudo. A escola tem que ser gerida com instrumentos concretos, gestão pedagógica, instrumentos pedagógicos, instrumentos administrativos para melhor organização, maior credibilidade, maior aceitação da própria comunidade. Infelizmente, por que muitos pais não exigem muito das escolas, né, sobretudo das escolas públicas? Porque para conseguir aquela vaga lutou muito, ou nós não temos escolha, não temos opção, se vou matricular meu filho aqui ou lá, nós estamos a lutar para a vaga. Uns para conseguirem a vaga têm que passar a noite, escrever na lista, depois vai no sorteio, digo no totoló, o nome que sai primeiro é que vai ser matriculado. Tá? Estes todos os desafios, nós temos que ver que temos que mudar uma solução concreta, porque não são coisas que nos ajudam como escola e como país que nós queremos construir. São 50 anos de independência que nós vamos celebrar. E a educação é o setor fundamental que muito contribui para a construção deste país. É a educação que formou o tipo de homem que temos hoje. É a educação que formou a geração, né, que agora está a ocupar cargo de destaque tanto na arena política, empresarial, social. É a educação. Então, nesses 50 anos de independência, nós devíamos fazer uma avaliação muito rigorosa de que produto a educação construiu, de que resultado a educação construiu, qual é o tipo de homem, né, que a educação, depois de 50 anos, formou. Não é isso? É que tipo de homem? E esses homens fizeram que tipo de sociedade? Que sociedade nós temos hoje, envolvidos 50 anos de independência, fruto do tipo de educação que nós oferecemos para os nossos homens. Como é que estamos? Em termos do conhecimento, do fazer, do ser e do conviver. Então, é isto que nós temos que olhar. A educação é um compromisso muito sério e são as escolas que operacionalizam as políticas públicas de educação. É o gestor escolar que operacionaliza a política educativa de educação do Estado. Daí, muita responsabilidade para o próximo ano letivo 2025-2026. Pronto. Razoável. Não, obrigado. Exatamente. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela presença, Ok. muito obrigado, gratidão por mais um aprendizado, né, como tem sempre Sim. feito, pela conversa agradável. Pronto. E a ti, caro internauta que nos acompanhou até aqui, gratidão, né, muito obrigado e nos vemos até o próximo programa. Tchau.
que a partir do decreto executivo que estabelece o regulamento para a monodocência na quinta e sexta classe, traz um novo plano de estudo, não é, nestas duas classes, e que tem uma redução de disciplina, que estas disciplinas também estão fundamentadas neste modelo curricular do STEAM, que tem que ver com a ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, porque este mesmo modelo do plano curricular da quinta e sexta, o ano letivo transato aconteceu em algumas escolas como experiência piloto, e agora penso que se poderá estender em mais escolas para que gradualmente todas as escolas comecem a implementar este plano de estudo na quinta e sexta. Ouve-se, não é, de algumas autoridades do Ministério da Educação que se vai implementar já este ano letivo em todas as escolas. Mas nós podemos acreditar que nem todas, porque nem todas as escolas para o novo ano letivo já criaram as condições para a implementação das novas disciplinas, como as línguas de Angola, a cadeira de francês, as ciências integradas e outras disciplinas, novidades deste novo plano de estudo para a quinta e sexta classe. E ainda na questão sobre novidade, este novo decreto executivo saído, não é, que regula o sistema de avaliação das aprendizagens, que vem reorganizar e melhor sistematizar os fundamentos, as modalidades, os critérios de avaliação para o ensino geral. E outros elementos que nós vamos considerar como novidade é aquilo que vai depender também da própria gestão das instituições, não é? Porque, essencialmente, olharmos para a quinta e sexta classe, né, nesta monodocência, olhar para este regime da avaliação das aprendizagens que saiu em decreto executivo, vamos também ver a novidade que tem que ver com as novas províncias, né, que entraram de acordo com a nova divisão político-administrativa. O ano letivo transato começou com 18 províncias e este novo ano letivo vai começar com 21 províncias. O que é que isto vai implicar? Vai implicar mais escolas, vai implicar mais professores, vai implicar novas direções provinciais, novas direções municipais de educação, novas funções. Então, nós vamos ter um ano letivo com muita gente, sobretudo nas 3 novas províncias, a exercerem novos cargos de direção, tanto em escolas quanto em direções municipais. Então, é uma experiência nova que poderão ter. Claro que alguns já vêm de uma outra posição, foram colocada na mesma posição, mas nesta nova divisão, mas vamos entender que é uma experiência nova, tratando-se de novas províncias e novas realidades que se vão encontrar. Vamos buscar o exemplo da província de Mochico, né, que agora está dividida em Mochico Leste e Mochico de Luena. Não é? Se Mochico antes tinha o número de escola que tinha, já não terá, porque tem que partilhar agora com outra província. É o caso também de Luanda, que dividiu parte de muitas escolas com a província em que nós estamos hoje, né? Aqui ontem era Luanda, agora é Icolubene. Então, as escolas poderão algumas trocar de número, não é? Se era 5.000, se era 6.000, em função desta nova divisão poderá haver alguma atualização na designação das escolas, porque se hoje Icolubene é uma província, tem dinâmicas próprias de trabalhar diferente da que esteve ontem atrelada ao Gabinete de Polícia de Educação de Luanda. Então, no cômputo geral, nós queremos ter um novo ano letivo carregado de coisas novas. Se é o ano letivo 2025-2026, nós, enquanto fazedores de educação, temos que olhar que a tendência para a educação do século XXI